O Demônio da Garrafa. The Bottle in 1893. De Robert Louis Stevenson. Como ele ainda está vivo e precisa ter seu nome mantido em segredo, chamarei de Kev aquele homem que vivia em uma ilha do Havaí. O lugar de seu nascimento não ficava longe de Naunau, onde os ossos de Kev, o Grande, estão escondidos em uma caverna. Esse homem era pobre, corajoso e cheio de vida, podia ler e escrever como um mestre-escola. Além disso, era marinheiro qualificado, pois velejara por bastante tempo em um vapor das ilhas e fora também timoneiro de uma baleeira na costa de Amakua. Por fim, resolvera conhecer o grande mundo e rodar pelas cidades estrangeiras, e então subiu em uma embarcação para São Francisco. É uma cidade bonita, com um belo porto e um sem número de pessoas ricas, além de, particularmente, uma colina coberta de palacetes. Certo dia Kev estava caminhando por essa colina, com dinheiro no bolso, observando com muito gosto as mansões de ambos os lados do passeio. Que casas bonitas, pensava, como devem ser felizes as pessoas que moram nelas, já que não precisam se preocupar com o futuro. Era nisso que pensava quando se aproximou de uma casa um pouco menor que as outras, mas toda reformada e adornada como uma joia. Os degraus da entrada brilhavam como prata, das extremidades do jardim desabrochavam grinaldas, e as janelas tinham o brilho de um diamante. Kev parou para admirar a beleza de tudo o que estava vendo. Assim, notou que um homem o observava através de uma janela, que, de tão clara, permitia Kev vê-lo como se vê um peixe em um laguinho entre os recifes. O homem era idoso, careca e com a barba escura. Seu rosto estava carregado de preocupação, e ele suspirava amargamente. A verdade é que, enquanto Kev olhava o homem e o homem olhava a Kev, ambos se invejavam. De repente o homem sorriu e balançou a cabeça, sinalizando para Kev entrar, e o encontrou na porta da casa. Esta bela casa é minha, disse o homem, suspirando com amargura. Você não gostaria de ver as dependências? Então ele mostrou tudo a Kev, do porão ao sótão, e não havia absolutamente nada que não fosse perfeito. Kev ficou impressionado. De fato, disse Kev, é uma bela casa, se eu vivesse em uma dessas, passaria o dia alegre. Por que, então, o senhor parece tão amargurado? Não há motivo, disse o homem, para que você não tenha uma casa parecida com essa, ou mais bela, se desejar. Suponho que você tenha algum dinheiro. Tenho $50, disse Kev, mas uma casa como esta custa muito mais do que isso. O homem fez um cálculo. Lamento que você não tenha mais, ele disse, pois isso pode trazer problemas no futuro, mas faço por $50. A casa? Perguntou Kev. Não, não a casa, respondeu o homem, mas a garrafa. Tenho que lhe dizer que, mesmo parecendo tão rico e privilegiado, toda a minha riqueza, essa própria casa e o jardim, tudo veio de uma garrafa de mais ou menos meio litro. É isso. Ele abriu um compartimento fechado, e retirou uma garrafa grossa e de gargalo comprido. O vidro era branco como o leite, com as cores do arco-íris se alternando. Dentro, alguma coisa se mexia, como se fosse a sombra de uma labareda. Esta é a garrafa, disse o homem. Você não acredita em mim, ele acrescentou quando Kev riu. Então, veja por si mesmo se consegue quebrá-la. Kev ergueu a garrafa e atirou-a com toda a força ao chão por diversas vezes. Ela quicava como uma bola de criança e nem sequer rachou. Que negócio mais esquisito, disse Kev. Tocando-a ou observando-a, ela parece ser de vidro. Ela é de vidro, respondeu o homem, sorrindo com mais ânimo que antes, de um vidro temperado nas chamas do inferno. Um demônio vive aí dentro. Suponho que seja ele essa chama que vemos dançar. O homem que comprar essa garrafa irá mandar no demônio, e terá tudo o que desejar, amor, fama, dinheiro, casas como a minha, ou uma cidade como esta, tudo será dele com apenas uma palavra. Napoleão foi dono dessa garrafa, e, por causa dela, tornou-se o rei do mundo, mas acabou vendendo-a e perdeu tudo. O capitão Cook esteve com a garrafa, e usando-a achou o caminho para muitas ilhas, mas também a vendeu, e terminou morto no Havaí. Uma vez vendida, a garrafa perde o poder e a proteção acaba, e, a menos que o homem se contente com aquilo que já tem, a contrariedade recairá sobre ele. Ainda assim você fala em vendê-la,
Kev disse. Eu já tenho tudo o que desejo, e estou ficando muito velho, respondeu o homem. Há apenas uma coisa que o demônio não pode fazer, ele não pode prolongar a vida. Não seria justo esconder de você que existe um inconveniente com a garrafa. Se um homem morrer antes de vendê-la, vai queimar no inferno por toda a eternidade. Pode ter certeza de que isso é um enorme inconveniente e não um pequeno problema, gritou Kev. Não quero me intrometer com isso. Eu posso viver sem uma casa, graças a Deus, só há uma coisa que não consigo aguentar, ser condenado. Meu caro, você não deve fugir assim das coisas, replicou o homem. Tudo o que você tem que fazer é usar o poder do demônio com moderação, então passar a garrafa para frente, como eu estou fazendo com você, e terminar confortavelmente sua vida. Olha, tenho duas coisas a dizer, Kev falou. O tempo todo o senhor suspira como uma donzela apaixonada, depois, tenta vender a garrafa por um preço muito baixo. Já contei a você por que estou suspirando, disse o homem. Tenho medo de que minha saúde esteja abalada, e como você mesmo disse, morrer e ir para o inferno é uma desgraça para qualquer um. Como vou vendê-la assim tão barato? Tenho que lhe explicar que a garrafa tem ainda outra peculiaridade. Há muito tempo, quando o diabo veio pela primeira vez à Terra, ela era extremamente cara, e foi vendida pela primeira vez para Preste João por muitos milhões de dólares, mas ela não pode ser vendida pelo mesmo valor, e sim sempre por um preço mais baixo. Se você a vender por mais do que pagou, ela volta novamente como um pombo-correio. Acontece que o preço foi caindo ao longo dos séculos, e a garrafa agora é muito barata. Eu mesmo a comprei por apenas $90 de um de meus melhores vizinhos aqui na colina. Posso vendê-la até por $89,99. Um centavo a mais e ela volta para mim. Agora, sobre isso existem dois problemas. Primeiro, quando você oferece uma garrafa tão especial por míseros $80, as pessoas começam a achar que você está brincando. E segundo, não há razão para se preocupar agora, não preciso falar sobre isso. Apenas se lembre de que ela só pode ser vendida por dinheiro vivo. Como eu posso saber que tudo isso é mesmo verdade? Perguntou Kev. Basta você tentar uma vez, respondeu o homem. Me dê os $50, leve a garrafa, e deseje que seus $50 voltem para o seu bolso. Se isso não acontecer, dou minha palavra de honra que desfaço o negócio e lhe restituo o dinheiro. Você não está me enrolando, disse Kev. O homem fez um enorme juramento. Bom, eu vou arriscar, disse Kev. Não tenho nada a perder. Na mesma hora, ele entregou o dinheiro para o homem, que lhe passou a garrafa. Demônio da garrafa, disse Kev, quero os meus $50 de volta. Imediatamente depois de dizer aquelas palavras, seu bolso estava tão cheio quanto antes. E mesmo verdade, essa garrafa é extraordinária, exclamou Kev. E agora, bom dia para o senhor, meu caro amigo, e que o demônio esteja convosco, disse o homem. Espere aí, disse Kev. Não quero mais saber dessa brincadeira. Aqui, pegue sua garrafa de volta. Você a comprou por menos do que eu paguei, respondeu o homem, esfregando as mãos. Ela é sua agora, e, da minha parte, só quero que o senhor vá embora. Com isso ele chamou seu criado chinês, que mostrou a Kev a porta da casa. Depois, quando já estava na rua, com a garrafa debaixo do braço, Kev se pôs a pensar. Se tudo sobre esta garrafa for verdade, devo ter feito um péssimo negócio. Mas talvez aquele homem só estivesse se divertindo comigo. A primeira coisa que fez foi contar o dinheiro, a quantia estava exata, $49 americanos e uma moeda chilena. Parece que é mesmo verdade, disse Kev. Agora vou tentar alguma outra coisa. As ruas naquela parte da cidade eram tão limpas quanto o convés de um navio, e ainda que fosse meio-dia, não havia pedestres. Kev deixou a garrafa na sarjeta e saiu. Ele olhou 2 vezes para trás e viu a garrafa leitosa e bojuda no mesmo lugar em que a deixará. Uma terceira vez olhou para trás, e depois virou a esquina. Ele quase não tinha andado direito quando alguma coisa bateu sobre seu cotovelo, e pimba! Era a garrafa pescoçuda e gorda que estava no bolso de seu casaco de timoneiro. Nossa, deve ser mesmo verdade, disse Kev.
A próxima coisa que ele fez foi comprar um saca-rolhas em uma loja, e depois ir a um lugar ermo no campo. Lá tentou tirar a rolha, mas sempre que a retirava, ela reaparecia na garrafa como se nada tivesse acontecido. É um tipo novo de cortiça, disse Kev, e na mesma hora começou a tremer e a suar com medo daquela garrafa. Voltando ao porto, ele viu uma loja em que um homem vendia conchas e lanças das Ilhas Selvagens, velhas imagens pagãs, moedas antigas, quadros da China e do Japão, e toda sorte de coisas que os marinheiros traziam nos baús dos navios. E então ele teve uma ideia, entrou e ofereceu a garrafa por $100. O homem da loja riu na cara dele e ofereceu 5, mas em seguida percebeu que se tratava de uma garrafa curiosa, cujo vidro não parecia obra humana, tal era a beleza das cores que brilhavam sobre o branco leitoso, e tão estranha era a sombra no seu interior. Então, depois de pechinchar, como era costume entre seus pares, o vendedor deu a Kev $60 de prata pela garrafa e colocou-a em uma prateleira perto de sua janela. Agora, disse Kev, eu vendi por 60 que comprei por 50, ou, para dizer a verdade, um pouco menos, porque um de meus dólares era do Chile. Agora, vou poder descobrir a verdade sobre a outra particularidade. Então ele subiu a bordo do navio, e, quando abriu sua bagagem, lá estava a garrafa, que, aliás, tinha chegado mais rápido do que ele. No volta, Lopaka, um companheiro de Kev, estava a bordo. Por quê? Disse Lopaka, você está regalando os olhos para sua bagagem. Eles estavam sozinhos na proa do navio. Kev pediu-lhe segredo e contou tudo. É uma história muito estranha, disse Lopaka, e receio que você vá ter problemas com essa garrafa. Mas há algo muito claro, já que você vai ter problemas mesmo, não vejo mal em tirar algum lucro com o negócio. Pense em algum desejo e faça o pedido. Se funcionar, compro a garrafa de você, pois eu sempre quis ter uma escuna para trabalhar nas ilhas. Eu quero outra coisa, disse K. Desejo uma bela casa e um jardim na costa de Kona, onde nasci. O sol brilhando na porta, flores no jardim, quadros nas paredes, mimos e toalhas finas nas mesas, tudo muito parecido com aquela casa que vi, apenas com um pavimento superior, e com sacadas por todo lado como o Palácio do Rei. Quero viver num lugar como esse sem preocupações e divertindo meus amigos e minha família. Certo, disse Lopaka, vamos levar a garrafa conosco para o Havaí, e se tudo der certo, como você supõe, vou comprar a garrafa, como eu disse, e pedir uma escuna. Eles fecharam o acordo, e o navio zarpou para Honolulu, levando Kev, Lopaka e a garrafa. Logo que desembarcaram na praia, encontraram um amigo que vinha dar os pêsames a Kev. Não sei por que você está me dando os pêsames, disse Kev. Você ainda não deve estar sabendo, disse o amigo, seu tio, aquele bom senhor, está morto, e seu primo, um belo rapaz, afogou-se no mar. A tristeza invadiu Kev, e, chorando e lamentando, ele se esqueceu da garrafa. Mas Lopaka estava pensando consigo mesmo, e logo que a tristeza de Kev diminuiu, falou, seu tio não tem terras no Havaí, na região de Cal. Não, disse Kev, não é em Cal, elas ficam lá para os lados da montanha, um pouco ao sul de Okena. Essas terras agora não são suas? Perguntou Lopaka. Agora são minhas, disse Kev, enquanto novamente lamentava por seus parentes. Não, não, disse Lopaka, não se lamente. Penso se tudo não foi obra da garrafa. Eis aí o lugar certo para sua casa. Se for isso mesmo, Kev exclamou, é muito ruim tirar vantagem da morte dos meus parentes. Mas talvez você tenha razão, pois foi bem naquele local que imaginei a minha casa. Ela, no entanto, ainda não foi sequer construída, disse Lopaka. E nem vai ser, disse Kev, pois meu tio tinha algum café e cultivava banana, terei no máximo algo para viver com certo conforto. O resto daquela terra é lava escura. Vamos consultar um advogado, disse Lopaka. Ainda tenho planos na cabeça. Quando foram a um advogado, descobriram que o tio de Kev tinha ficado muito rico no final de seus dias, e lhe deixará muito dinheiro. Olha aí o dinheiro para casa, exclamou Lopaka. Se vocês estão pensando em fazer uma casa nova, disse o advogado, tomem o cartão de um novo arquiteto, sobre quem tem ouvido falar muito bem. Ótimo, ótimo, exclamou Lopaka.
Aí está tudo o que planejamos. Continuamos a ser obedecidos. Então eles foram visitar o arquiteto, que tinha diversos projetos sobre a mesa. Vocês desejam algo diferente? Perguntou o arquiteto. De que jeito vocês querem? E ele estendeu uma planta a Kev. Na hora em que Kev colocou os olhos no desenho, deu um grito de espanto, pois era a reprodução exata do que tinha imaginado. Essa casa é para mim, ele pensou. Mesmo que eu não goste do jeito como estão sendo feitas as coisas, já estou metido nisso e então posso tirar vantagem dessa perversidade. Então ele explicou para o arquiteto tudo o que queria, e como ele gostaria de ter a casa mobiliada, e sobre os quadros na parede e os adornos nas mesas, e depois pediu o orçamento. O arquiteto perguntou muita coisa, pegou a caneta, fez um cálculo, e falou exatamente a soma que Kev tinha herdado. Lopaka e Kev se olharam e concordaram com a cabeça. É claríssimo, pensou Kev, que esta casa é para mim. É um presente do diabo, e eu receio que pouca coisa boa possa vir dele. Tenho certeza de que é melhor não pedir mais nada enquanto eu estiver com esta garrafa. Mas fico com a casa, é o que posso tirar de bom dessa perversidade. Então ele combinou tudo com o arquiteto, e os dois assinaram os papéis. Kev e Lopaka voltaram para o navio e navegaram rumo à Austrália. No caminho, concluíram que não deveriam se intrometer em nada, mas deixar o arquiteto e o demônio da garrafa construir e decorar a casa conforme a vontade deles. A viagem foi boa, Kev apenas precisou se conter para não fazer outros desejos para a garrafa e então não tomar mais favores do demônio. Os amigos voltaram no prazo combinado. E o arquiteto lhes falou que a casa estava pronta. Kev e Lopaka compraram uma passagem no hall, e foram direto para Kona ver a casa, e conferir se tudo tinha ficado de acordo com o que Kev tinha imaginado. Pois bem, a casa ficava à beira da montanha, à vista dos navios. Acima, a montanha se estendia até as nuvens de chuva, abaixo, a lava negra escorria do precipício onde estavam enterrados os reis de outrora. Um jardim florescia em torno da casa com uma enormidade de espécies diferentes de plantas, e havia um pomar de papai em uma ponta e um de frutapão na outra, e bem na frente, na direção do mar, um mastro fazia uma bandeira tremular. A casa tinha 3 andares, com cômodos enormes e uma bela sacada em cada um deles. As janelas eram de um vidro transparente como a água e brilhante como o dia. Todo tipo de mobília adornava os cômodos. Nas paredes, quadros estavam pendurados em mobílias douradas, quadros de navios, de homens lutando, das mulheres mais belas, e de lugares exóticos. Nenhum lugar no mundo tinha quadros tão belos como os que Kev pendurara em sua casa. Quanto aos enfeites, eles eram extraordinariamente elegantes. Relógios de carrilhão e caixas de música, homenzinhos com a cabeça móvel, livros cheios de desenhos, armas dos 4 cantos do mundo, e os mais refinados quebra-cabeças para entreter o lazer de um homem solitário. E como ninguém habitaria tais aposentos, construídos apenas para o passeio e a admiração, as sacadas eram tão amplas que toda a cidade poderia viver nelas com conforto. Kev não sabia o que preferia, se a varanda de trás, onde era possível sentir a brisa da terra e olhar os pomares e as flores, ou a sacada da frente, de onde se podia apreciar a maresia e admirar a costa da montanha e ver o hall zarpando uma vez por semana em direção ao Okena e aos desfiladeiros de pele, ou as escunas margeando a costa cheias de lenha e bananas. Quando já tinham visto tudo, Kev e Lopaka sentaram-se na varanda. Bom, perguntou Lopaka, e ficou como você tinha imaginado. Não dá para dizer, Kev exclamou. É melhor do que sonhei, e estou absolutamente satisfeito. Só há uma coisa a considerar, disse Lopaka, tudo isto pode ser muito normal, e o demônio da garrafa não ter nenhuma participação. Eu não coloco a minha mão no fogo por nada deste mundo, tenho medo de comprar a garrafa e não ganhar minha escuna. Eu dei minha palavra, eu sei, mas acho que preciso ainda de outra prova. Mas jurei que não pediria outros favores, disse Kev. Eu já fui longe demais. Não estou pensando em favores, respondeu Lopaka. Eu só quero ver o demônio. Não terei lucro nenhum com isso, e, portanto nada tenho para recear, mas, se conseguir vê-lo, terei certeza de toda a história. Permita-me essa ousadia e me deixe ver o demônio. O dinheiro está nas minhas mãos, veja. Depois, comprarei a garrafa. Tenho receio só de uma coisa,
disse Kev. O demônio pode ser feio demais para ser visto, e se você colocar os olhos uma vez sobre ele, talvez perca o interesse pela garrafa. Sou um homem de palavra, disse Lopaka. Vou deixar o dinheiro combinado aqui na nossa frente. Muito bem, respondeu Kev. Eu estou muito curioso. Então, vamos, senhor demônio, deixe-me ver você. Bem na hora em que essas palavras foram pronunciadas, o demônio saiu da garrafa e rapidamente voltou para dentro, ligeiro como uma lagartixa. Kev e Lopaka ficaram petrificados. A noite já avançara antes que eles tivessem conseguido pronunciar uma palavra, e então Lopaka empurrou o dinheiro na direção de Kev e pegou a garrafa. Sou um homem de palavra, ele disse, e vou mostrar isso, ou eu não tocaria esta garrafa nem com os pés. Bom, quero minha escuna e algum dinheiro no bolso, depois me livro desse diabo o mais rápido possível. Para falar a verdade, a aparência dele me deprime. Lopaka, disse Kev, não me leve a mal, eu sei que já escureceu, que as estradas são ruins, que a passagem pelo cemitério é desagradável a esta hora, mas admito que desde que vi aquela pequenina cara, não posso comer, dormir ou orar até que ela esteja longe de mim. Vou dar a você uma lanterna, uma cesta para colocar a garrafa, e algum quadro ou qualquer outro mimo da minha casa que você deseje, mas vá de uma vez, vá dormir em Okena com Nainu. Kev, disse Lopaka, muitos homens levariam isso a mal, principalmente depois de ter sido tão simpático com você. Mantive minha palavra e comprei a garrafa, e, sobre o que dizia, à noite, a escuridão e o caminho pelo cemitério devem ser 10 vezes mais perigosos para um homem com tal pecado na consciência e uma garrafa feito esta debaixo do braço. Mas, quanto a mim, estou tão gelado de horror que não tenho coragem de culpá-lo. Bom, eu vou indo, e vou pedir a Deus que você seja feliz na sua casa, e que eu tenha sorte com a minha escuna e que nós dois consigamos no final de tudo ir para o céu apesar do diabo e de sua garrafa. Então Lopaka saiu em direção à montanha, e Kev na varanda da frente ouviu o barulho das ferraduras do cavalo, e viu a lanterna brilhando pelo caminho, e ao longo do desfiladeiro de cavernas onde os velhos mortos estavam enterrados, e em todo esse tempo ele tremia, esfregava as mãos, orava pelo amigo, e dava glória a Deus por ele próprio ter escapado daquela encrenca. Mas o dia seguinte amanheceu tão brilhante, e a nova casa estava tão aconchegante, que ele esqueceu seus medos. Um dia seguia o outro, e Kev vivia lá em eterna alegria. Seu lugar preferido era a varanda dos fundos. Era lá que ele comia e ficava lendo os jornais de Honolulu, mas quando alguém o vinha visitar, iam ver os cômodos e os quadros. A fama da casa se espalhou largamente, era chamada Kaali Nui, uma bela casa, em toda a Kona, e algumas vezes casa esplendorosa, pois Kev contratara um criado chinês que passava o dia tirando pó e ilustrando, e os vidros, o papel de parede, os elegantes assoalhos e os quadros brilhavam como a aurora ensolarada. Kev não podia andar pelos cômodos sem cantar, seu coração estava muito alegre, e quando os navios singravam no mar, cumprimentavam-no içando a bandeira no mastro. O tempo passava, até que um dia Kev foi visitar um amigo na distante Kailua. Ele não quis perder muito tempo, e na manhã seguinte saiu o mais cedo que podia, cavalgando com ânimo, pois estava impaciente para voltar à sua bela casa, e, além disso, a noite seguinte era aquela em que os mortos de tempos passados vinham para os lados de Kona. Como já fizera negócio com o diabo, não desejava encontrar-se com os mortos. Na região de Onaunau, ao olhar adiante, avistou uma mulher se banhando à beira do mar. Parecia uma bela garota, mas ele não fez caso disso. Então viu sua camisa branca flutuar enquanto ela se vestia, e admirou seu locu vermelho. Quando cruzou com ela, a moça tinha acabado de se arrumar e, saindo do mar, colocara-se ao lado da estrada com seu locu vermelho, achou-a toda perfumada com o banho, seus olhos brilhavam e eram gentis. Kev quis vê-la melhor e puxou as rédeas. Eu achava que conhecia todo mundo neste lugar, disse ele. Como nunca vi você? Sou Kokua, filha de Keanu, disse a garota, acabei de voltar de Oahu. Quem é você? Eu já vou falar com você, replicou Kev, descendo do cavalo, mas não agora. Tenho algo em mente se você souber quem sou, talvez não me dê uma resposta verdadeira. Antes de tudo me diga uma coisa, você é casada? Diante daquilo, Kokua riu bem alto. É você que tem que responder, ela disse.
E você, é casado? Com toda certeza, Kokua, não sou, Kev respondeu, e nunca pensei em ser até este momento. Mas a verdade é que me encontrei com você aqui na estrada, vi seus olhos, que são como as estrelas, e meu coração voou para o seu como um pássaro. E então agora, se você não quer nada comigo, diga, e eu vou me colocar no meu devido lugar, mas se você acha que não sou inferior a qualquer outro homem jovem, diga também que volto para ter com seu pai e amanhã vou falar com o juiz de paz. Kokua não dizia nada, apenas olhava para o mar e ria. Kokua, Kev disse, se você não diz nada, então entendo que consente, vamos ter com seu pai. Ela caminhava à frente dele, ainda sem falar, às vezes sorria e o olhava, colocando as alças do chapéu na boca. Quando chegaram à porta, Keanu saiu na varanda, e cumprimentou Kev pelo nome. A garota se animou com aquilo, pois a fama da casa esplendorosa já tinha chegado aos seus ouvidos, e com certeza, era uma tentação muito grande. Passaram com felicidade a noite juntos. A garota foi audaciosa e atrevida mesmo diante dos pais, e brincou com Kev, pois era muito espirituosa. No dia seguinte ele teve a palavra de Keanu e encontrou-se sozinho com a garota. Kokua, disse ele, você fez troça de mim durante toda a noite e ainda é tempo de me mandar embora. Não revelei a minha identidade por causa da minha bela casa, eu tinha receio de que você pensasse demais nela e pouco no homem que ama você. Agora que você sabe tudo, se deseja não me ver mais, diga de uma vez. Não, disse Kokua, mas agora ela não riu nem perguntou qualquer outra coisa a Kev. Kev a cortejava, as coisas estavam acontecendo muito rapidamente, mas uma flecha voa rápido também, e a bala de uma pistola mais ainda, e ambas acertam o alvo. O pensamento de Kev era todo para a moça, ela ouvia sua voz na batida das ondas sobre a lava, e por aquele jovem que vira não mais que 2 vezes, ela tinha deixado pai e mãe e sua terra natal. E no que toca a Kev, seu cavalo voava sobre a montanha, e o som das ferraduras, e o som de Kev cantando para si mesmo por prazer, ecoavam nas cavernas da morte. Quando chegou à casa esplendorosa, ainda estava cantando. Sentou-se e comeu em uma sacada, e o criado chinês aproximou-se admirado de seu patrão, para ouvir como ele cantava bem com a boca cheia. O sol desceu ao mar, e a noite veio. Kev andou pela sacada acendendo os lampiões que brilhavam na montanha, e a voz dele cantando deixou sobressaltados os homens dos navios. Aqui estou no melhor lugar do mundo, ele disse para si mesmo. A vida não pode ser melhor, este é o cume da montanha, nada indica que estou na direção de algo ruim. Pela primeira vez vou iluminar todos os cômodos, lavar-me na minha magnífica banheira com água quente e fria, e dormir sozinho no meu leito nupcial. Então o criado chinês, que mal deitara, teve que se levantar para acender a fornalha. Enquanto descia, além da caldeira, ouvia seu patrão cantando e se divertindo no andar de cima, nos cômodos iluminados. Quando a água começou a esquentar, o criado chinês chamou seu patrão e Kev foi para o banheiro. O criado ouviu-o cantar também enquanto ele enchia a banheira de mármore, e ouviu-o cantar enquanto tirava a roupa, até que, surpreendentemente, a canção parou. O criado apurou os ouvidos e subiu para perguntar a Kev se tudo estava bem. Kev respondeu que sim e mandou-o ir para a cama. No entanto, não houve mais música na casa esplendorosa, e durante toda a noite o criado ouviu os pés de seu patrão vagarem pelas varandas sem descanso. Aqui está a verdade. Enquanto Kev se despia para o banho, encontrou sobre sua pele uma mancha parecida com o líquen de uma rocha. Ele parou de cantar, pois reconheceu a mancha, e percebeu que havia contraído o mal chinês, a lepra. Bom, é uma coisa triste para qualquer um contrair essa enfermidade. E seria uma tragédia para todo mundo deixar uma casa tão bonita e tão aconchegante, e abandonar todos os amigos para ir para a costa de Molokai e viver entre os desfiladeiros e o quebra-mar. Mas o que dizer de Kev, que encontrara o amor no dia anterior, noivara naquela manhã, e agora via todas as suas esperanças desfalecerem, em um instante, como se quebra um pedaço de vidro. Feito um louco, ele sentava à borda da banheira, então pulava e, com um grito, corria para fora, de um lado para o outro, perambulando pelas sacadas. Eu deixaria o Havaí, a terra dos meus pais, de boa vontade, Kev pensava. Feliz, eu deixaria minha casa, o melhor lugar do mundo, tão cheia de janelas sobre a montanha. Com toda a coragem eu iria para Molokai,
para Kalaupapa no desfiladeiro, viveria junto aos outros infectados e dormiria lá, longe dos meus parentes. Mas o que fiz de errado? Que pecado jaz na minha alma que me fez encontrar Kokua saindo linda do mar ao fim do dia? Kokua, a dona da minha alma. Kokua, a luz da minha vida. Nunca vou poder me casar com ela. Nunca vou poder admirá-la. Não vou poder mais acariciá-la com minhas mãos apaixonadas, e é por isso, é por você, querida Kokua, que eu mais lamento. Agora, podemos saber o tipo de homem que Kev era, pois ele poderia ficar na casa esplendorosa por anos, e ninguém saberia de sua moléstia, mas nada daquilo o interessava se ele perdesse Kokua. E, do mesmo jeito, ele poderia se casar com Kokua, como muitos espíritos de porco fariam, mas Kev amava de verdade sua noiva, e não a prejudicaria ou a colocaria em perigo. Um pouco depois da meia-noite, veio-lhe à mente a garrafa. Ele saiu à varanda dos fundos e relembrou o dia em que vira o demônio de tão perto. O sangue como que se congelou nas veias. Aquela garrafa é assustadora, pensou Kev, o demônio é assustador, e é assustador arriscar-se a terminar nas chamas do inferno. Mas não tenho outra chance para curar a minha doença e me casar com Kokua. O que, pensou, fui capaz de desafiar o demônio para conseguir uma casa, e não o enfrentaria agora por Kokua. Depois, ele relembrou que o Hall zarparia dali a caminho de Honolulu. Devo primeiro embarcar, ele pensou, e ver Lopaka. O melhor que tenho a fazer agora é achar aquela garrafa que me deu tanto prazer em mandar para longe. Ele não dormiu um segundo nem conseguiu comer qualquer coisa, escreveu uma carta para Keanu e, aproximadamente a hora em que o vapor estaria chegando, desceu pelo despenhadeiro do cemitério. Chovia, seu cavalo andava com vagar, ele olhava para a boca negra das cavernas, e invejava os mortos que lá dormiam e não enfrentavam adversidade nenhuma, e lembrou-se com surpresa do jeito que tinha galopado no dia anterior e ficou assombrado. Então ele desceu até Okena, e como de costume toda a gente estava esperando pelo vapor. No depósito da loja, o povo estava sentado e contava as notícias, mas Kev não tinha a menor vontade de falar. Ele sentou no meio dos outros e ficou olhando a chuva caindo nas casas, as ondas batendo nas rochas, enquanto os suspiros subiam à sua garganta. Kev da casa esplendorosa está de mau humor, disse um popular para outro. Na verdade, era isso mesmo e não havia nada de extraordinário.